Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Voltei aqui agora para a nossa primeira aula de um conteúdo um pouco mais técnico. Nós vamos tratar nessa aula do tema Memória e História. É o primeiro assunto que consta lá na apostila do PET, que foi encaminhado pelo Estado para vocês, e que vocês têm acesso também ao aplicativo Conexão do Governo do Estado. Muito bem, quem quiser imprimir a apostila, ou ler a apostila na internet, acessa lá o site do governo, da Secretaria de Educação, e vai estar à disposição para vocês. Eu aqui vou tratar do assunto do meu jeitinho. Primeira coisa, o que é memória? O que é memória, coleguinhas? Memória é uma forma da gente relembrar uma coisa que existiu no passado. Voltar a um acontecimento passado através das nossas lembranças. Isso é memória. A história usa memória? Sim. A história usa a memória. A história é memória? Não. A história não é memória. Sabe por quê? Porque a memória é enganosa. A memória seduz, engana, mente. A gente lembra aquilo que a gente quer lembrar do jeito que é mais agradável para a gente. Aquilo que a gente fez de errado, a gente esquece. Aquilo que não foi bom, a gente esquece. A gente apaga, a gente muda. A memória é enganosa. Tem um autor, chama Nelson Rodrigues, só que a maior parte das coisas que ele escreve não serve para você sexto ano, não. Tá? São coisas com conteúdo para gente um pouquinho mais velha. Tá? Mas de toda maneira, ele também era um cronista. E ele escreveu uma crônica sobre futebol. E nessa crônica sobre futebol ele fala da memória. Ele vai dizer o seguinte: não há nada mais relapso do que a memória. A memória é uma vigarista, uma grande falsificadora de fatos e imagem que nos engana e nos seduz. Bom, Nelson Rodrigues estava errado? Não, estava certíssimo. Está certíssimo. A memória nos engana o tempo todo. Por isso a história usa a memória, mas a história não é memória. Tá? A história tem como objeto a atividade dos seres humanos no tempo. E ela quer a verdade sobre essa atividade. Por isso ela vai usar várias memórias. Um mesmo objeto pode ser visto por diferentes ângulos. Um mesmo acontecimento pode ser visto por diferentes ângulos. Então qual que é o objetivo da história? Buscar diferentes versões de memória para um mesmo acontecimento. Eu pego a sua visão com a visão de um outro, e aí eu vou ter formado uma visão completa de um mesmo acontecimento. Quanto mais relatos de memória, quanto mais pontos de vista diferentes eu tiver sobre um acontecimento, mais preciso, mais próximo da verdade eu vou estar. A história busca a verdade através das fontes. Fonte é tudo aquilo que serve para eu ter acesso a um relato, a uma memória sobre o passado, ok? As fontes elas podem ser oficiais ou não oficiais. As fontes oficiais são aquelas produzidas pelo governo, de alguma maneira, seja através de um cartório, de uma repartição pública, seja através de um pintor contratado por um rei para pintar um quadro, seja através de um filme, um vídeo oficial, uma propaganda produzida pelo governo. Tudo isso é uma fonte oficial. Se foi feita, paga, a pedido do governo, essa é uma fonte oficial. E quais são as fontes não oficiais? São aquelas produzidas pelas pessoas que viveram um momento, que passaram pelo acontecimento, ou que deixaram a sua opinião registrada sobre um acontecimento, sem que essa opinião tenha relação com o governo. Por exemplo, uma charge de um jornal criticando um determinado ato de um político, ou um filme, um documentário feito posteriormente sobre o acontecimento, ou uma memória de alguém que esteve ali, mas que não trabalha para o governo. Tudo isso são fontes não oficiais. São fontes muito importantes, porque as fontes do governo elas são fundamentais, a gente não tem como fazer história sem a fonte oficial, mas a fonte do governo ela vem com apenas um ponto de vista, o ponto de vista de quem está no poder.
e eu preciso ter o ponto de vista daqueles que sofrem a ação de quem está no poder. Por isso a história precisa trabalhar sempre com essas duas fontes. E também tem uma outra variedade de fonte, essa mais prática. As fontes elas podem ser materiais ou imateriais. Material é aquilo que eu consigo pegar, é aquilo que eu consigo tocar. Tudo que eu posso tocar é uma fonte material. Esse livro, por exemplo, livro do 6º ano lá da minha escola. Esse livro é uma fonte material. Eu posso tocar esse livro. Eu posso tocar esse minigame. Isso é uma fonte material de como as crianças, na minha época de criança, brincavam. Isso aqui é um minigame, para quem não conhece. É uma fonte material. Ok? E uma fonte imaterial. O que é uma fonte imaterial? Uma fonte imaterial é aquilo que eu não consigo tocar. Ah, professor, mas o que vem a ser uma coisa que eu não consigo tocar? Como assim? Uma brincadeira de criança. A música Atirei o Pau no Gato. Já ouviram a música Atirei o Pau no Gato? Atirei o pau no gato. Pois é, essa música foi feita numa época em que as crianças atiravam pau no gato. Hoje em dia a gente pode atirar uma pedra, um pedaço de pau, pode machucar um gato? Não pode. Por isso eles fizeram uma mudança na música. Vocês já ouviram a nova versão, né, do Atirei o Pau no Gato? Não atire o pau no gato. Não vou cantar não, porque aí é vergonha demais. Mas aí a gente percebe por essa música como que a brincadeira de criança reflete uma cultura de um determinado tempo. E como que essa cultura ela pode se transformar. Ok? Existem vários tipos de fontes não materiais. As brincadeiras de criança, por exemplo, são uma, mas existe uma grande fonte imaterial que tem mais de 2.000 anos e que é um exemplo de como que uma geração passa conhecimento para outra. Como que pais vão passando conhecimentos para os filhos sem nunca ter tido que escrever. É provável que todos vocês que estão aí me ouvindo conheçam a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu. Algum de vocês já pegou para ler a oração do Pai Nosso? Algum de vocês aprendeu a oração lendo? O pai, a mãe, o avô colocou a oração na frente de vocês e falou, leia. Não, a gente aprende ouvindo. A gente aprende na igreja, no culto, na missa. O padre, o pastor, quem quer que seja, vai lá repetindo as orações para a gente vai guardando, a gente vai aprendendo. Só de ouvir. Ninguém nunca precisou ler para aprender uma oração. Isso é um tipo de fonte imaterial. Ela existe, ela traz em si uma informação sobre um determinado tempo em que ela foi criada, né? Mas ela não é escrita, ela não é registrada. Tá bom? Esses então são os dois principais tipos de fonte. Eu vou botar aqui na tela aqui algumas imagens dos conceitos que eu preciso que vocês guardem.